falou de realidade virtual, né? Mas a gente tem falado muito assim... Que teve um tempo aí que... Aí principalmente o Facebook, depois veio a Meta, né? Eles compraram a empresa Oculus. que fazia a Oculus, né? Que fazia o Oculus Quest e outros headsets de realidade virtual, né? Sim. E começou a crescer esse ecossistema, né? Eles acabaram... Acho que o John Carmack trabalhava lá, né? Trabalhou lá como CTO muitos anos na Oculus, né? Depois na Meta até ano passado, eu acho, né? Meio que como consultor, agora ele saiu. Legal. Mas eles acabaram conseguindo meio que desenvolver a tecnologia toda que precisava para acabar com os problemas de realidade virtual, né? Que é, tipo, causar náusea e coisa assim. Então, eles perceberam que precisa ter frame rate alto, tem que trabalhar a parte de ótica, tudo bonitinho, né? E os SDK. Só que daí teve um boom, assim, mas eu acho que... eu tenho a impressão que deu uma reduzida recentemente, né? Sim. E aí acabou... Mas tem outras coisas que estão ganhando foco. Então, muito realidade aumentada. E falam também de realidade misturada ou mista, né? Tu podia explicar o que é a diferença desses três? Realidade aumentada, virtual e mista? A realidade virtual, ela é a que te dá uma imersão total em um outro mundo, né? Então, por isso que o óculos é totalmente fechado, né? Tu coloca ele normalmente com um fone, alguma coisa assim, porque tu tem uma experiência como se estivesse viajando para outro lugar, né? Muitas das experiências são nisso. Então, com a pandemia, né? O advento da pandemia, o Meta ganhou força porque, vamos fazer as reuniões virtuais, mas cada um se vendo, ou vendo seu avatar e tal, para transformar a reunião em alguma coisa mais interativa, como se fosse um cara a cara mesmo e tal. Deu a oportunidade de, por exemplo, as construtoras e tal, fazerem tours pelos apartamentos decorados sem ter que ter um apartamento decorado. Então a pessoa vai lá, monta um 3D. Consegue andar pelo apartamento e ver assim como... E às vezes é muito próximo, né, de como que ia ficar de verdade, né? Tem algumas ferramentas que até conseguem simular a posição do sol. Então tu consegue dizer, eu quero ver o apartamento às 8 da manhã, às 5 da tarde, e daí a iluminação já muda baseado no sol e tal, né? Então traz essa imersividade, assim, essa é uma coisa mais bem lúdica, assim, né? A realidade aumentada, ela não é nova, né? Ela é uma coisa que já vem há muito tempo tentando ser utilizada de várias formas, né? Então, a gente tem algumas experiências de realidade aumentada que podem ser vistas numa tela, que nem a gente estava conversando com o Kinect, eles podem... Porque ali a gente está vendo uma realidade e ela tem... A gente adiciona alguma coisa em cima dela ali, né? Então, tem cases, por exemplo, nos Estados Unidos, que a pessoa quer tirar foto com o time de basquete ou de beisebol lá, eles vão lá na tela, ficam paradinhos e daí aparece a galera do time, tira uma foto e pronto, tu tem uma foto com o pessoal ali, né? Então, tem essa questão. E aí, quando veio os celulares, ficou ainda mais fácil, porque daí tu podia escanear um QR Code ou uma imagem, um track de imagem ali, e aparecer alguma coisa no teu celular, né? Informações extras, né? A gente está fazendo um aplicativo agora para o Museu do Sesc, em Floripa, que vai ser um ajudante virtual em realidade aumentada. Então, lá eles têm algumas exposições que são fixas, a história da ilha e tal, nananã, e a pessoa vai entrar lá e vai ter um totemzinho, quando ela escanear, vai aparecer um ajudante virtual, que é um robozinho que a gente desenvolveu e tal, e vai contar o que é aquela exposição, dar mais informações e tal, nananã, e a pessoa vai estar, olhando pelo celular, a câmera aberta, então ela vai estar olhando o ambiente, e o bonequinho explicando ali por cima, né? Então a gente está adicionando uma camada virtual em cima da realidade, né? E a realidade mista agora veio com muita força o tema por causa do lançamento da Apple, né? Do óculos da Apple, né? Que ele utiliza a realidade mista que o HoloLens tentou, da Microsoft, né? Eu acho que ele até faz... do que eu
acompanhei, ele parece que faz bem, só que ele nunca foi pensado para consumidor, né? Eles fizeram um contato para o exército dos Estados Unidos, então assim, para uso militar, coisa assim, e olho da cara, né? E a Apple agora tá trazendo, é o Vision Pro, né? Tá trazendo isso para consumidor, mais caro. Bem caro. E parece que a Meta também, com o Quest 3, também vai trazer isso, só que um pouco mais acessível, né? Sim. Que é o mesmo caso. E daí ali na realidade mista o que a gente tem? Você também tem um óculos, né? Até o Google lançou comercialmente o Google Lens, né? Também, que era uma ferramenta de realidade mista. Então, onde você vê o seu mundo real e por cima você tem ferramentas que te ajudam no dia a dia. Então, no caso do Google você recebia notificação, conseguia ler ali enquanto estava caminhando, etc, né? Sem precisar tirar o celular, né? Ou trocar de música, ver o nome da música, ver fotos, etc. E o da Apple segue na mesma linha. Então, ele tem tanto a parte virtual, então você consegue se fechar no seu mundo e ser um óculos de realidade virtual ali, onde você está totalmente desligado do mundo real, ou você consegue transpor, né? Ele consegue abrir a sua visão para o mundo real e adicionar elementos. Então, você consegue ter ali várias ferramentas para otimizar, né, o seu dia. E o HoloLens também é bem nessa linha, né? Até para uso militar, distância de tal coisa, a pessoa consegue focar lá, consegue tipo fazer chamado de rádio e tal. Então, é alguma coisa que vem para aumentar a produtividade da tua realidade, né? Essa realidade mista daí. Está empolgado com a perspectiva desses lançamentos? Principalmente assim, o Quest 2, eu sei que tu já trabalhou em projetos com Quest, tu tem um Quest 2 inclusive, né? E o Quest 3 vindo, né? Acho que trazendo esses recursos de realidade mista, porque acho que daí ele vai ter câmeras na frente e outras coisas para habilitar isso, né? Então acho que vai abrir muita possibilidade para inovação e aplicações talvez até mais úteis do que a gente consegue fazer com o Quest 2 hoje. Sim, acredito que sim, cara. Eu sou um early adopter, né? Então, tipo, eu gosto de testar as tecnologias logo, assim, né? Ler muito sobre, etc. Eu fico um pouco triste mas a Apple tem todo esse ar de grife e tal, né? Que, tipo, eles vão lançar um óculos que vai ser impossível para o consumidor. Lá já vai ser caro. Exatamente. Aqui, então... Para o consumidor normal, né? Não vai ser uma coisa... Eles não estão promovendo a inclusão digital, né, nesse mundo, né? Que era o conceito, que é o conceito da Meta, né? Eles queriam cobrar muito barato. O Quest 2 aqui no Brasil não era tão barato, era 4.000, mas agora tu já consegue comprar por 1.800, né? Já tem... Que é o preço de um videogame, basicamente. Exatamente. E, tipo, lá também tu tem toda essa parte de entretenimento, etc, né? Mas pensando em eventos, experiências interativas, aumenta o leque muito, né? Porque daí a gente pode ter ali experiências em tempo real com algum produto, né? Então a pessoa coloca o óculos e daí vai ficar muito mais fácil fazer tipo tracking de um objeto que está ali real para a pessoa ter mais informações sobre aquele objeto e tal, porque a realidade aumentada também ficou muito famosa quando vieram alguns conceitos do tipo, a gente coloca o tablet aqui, daí abre o motor do carro e daí o motor se expande em todas as partes, etc e tal, né? Nunca chegou a ser um conceito comprovado, né? Não tem nenhuma aplicação que faça isso de verdade, assim, né? Que seja útil. Tem algumas coisas para evento, mas eu acredito que com óculos que tem muito maior poder de processamento, etc, a gente consiga chegar mais perto disso, né? Porque até o Quest 2, ele não tem o poder de processamento tão bom assim quanto a gente gostaria, né? Ele processa bastante coisa, mas tem até a opção de processar, acho que num computador externo, isso, uma versão mais pesada do negócio e tal, mas no geral, sempre que tu desenvolve alguma coisa para ele, deveria ser capaz de rodar no hardware dele, né? Isso.
E o 3 eu imagino que eles vão fazer um avanço de hardware considerável ali, né? Eles fizeram um avanço bem grande de hardware e de ótico também, né? A forma que a luz é emitida para o olho humano e tal, tem umas questões de tecnologia bem legais ali. Tá ansioso, vai comprar um quando sair? Quando sair, talvez não. Mas... Vamos esperar um pouquinho. vou esperar um pouquinho. Mas já vou começar a vender que dá para fazer. Daí, se eu fechar algum projeto que ajude a bancar... Pode ser, né? Daí vale a pena, né? Convencer alguém a bancar o Oculus 3 pro projeto. Exatamente. É isso aí, marketing, né?